teremos aqui um final de semana cheio, né? Cheio de bênçãos em nome de Cristo Jesus. Então, estaremos orando por vocês, para que vocês possam sair dessa semana, para começar sexta-feira, é isso? Sexta, sábado, domingo, aí, com uma programação maravilhosa. Vocês possam estar presentes, se fazer presente, né? Eu digo sempre assim, o culto de sexta-feira, de sábado, domingo, não tem desculpa, né? Não tem desculpa, irmão. Sexta-feira, temos que, né? Como tem programação sexta-feira, temos que comparecer em nome de Cristo Jesus. Tá bom? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor, para que possamos abrir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, santificado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui diante da sua presença. Somos gratos, porque teu Espírito Santo, Pai, está sobre cada um de nós, está falando alto e bom som dos nossos corações, de tudo que nós estamos ouvindo, de tudo que nós estamos aprendendo, Senhor. Abençoe aqui a igreja de Humberto Ribeiro, uma igreja que está muito animada pelos projetos, pelas obras que se tem realizado aqui. Que o seu Pai, como o Marcelo falou, tem um sonho aqui de ter um aventureiro, de bravadores, como também o sonho da igreja de Marechal Hermes. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Cristo Jesus, atender esse pedido tão assim, já insistentemente a gente tem pedido isso, né, Pai? E a gente pede com muito carinho, com amor, que o Senhor possa levantar homens e mulheres para abraçar também essa causa. Por favor. Abençoe também aqui a vida do pastor, a sua família. Assim seja. Pois são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Como todo mundo sabe, cada quarta-feira nós estamos trabalhando aqui com qual livro? Reavivamento Verdadeiro, a maior necessidade da igreja. Esse livrinho aqui. Sabemos que algumas pessoas não têm um livro, a gente coloca aqui na tela aqui o capítulo que nós vamos estar estudando nessa quarta-feira, capítulo 2, parte 2. Mas antes, nós sempre abrimos a nossa Bíblia Sagrada, né? Verdade. Em um pedacinho ali da Bíblia. Qual é? Atos, capítulo o quê? 4, versículo 31. Então vamos lá em Atos 4, 31. Nós estamos trabalhando com esse versículo aqui, né? Deixa eu botar aqui meu óculos. Atos capítulo 4, versículo 31. Deixa eu botar aqui também. Achou aí, Marcelo? Pode ler para nós, por favor? Pode sim. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Amém. A igreja passando por suas lutas, a igreja passando pelas suas dificuldades. E aí o que a igreja, através do Espírito Santo, resolve fazer? Orar. Nós temos que orar. Buscar o Senhor em oração. Amém. Como o Marcelo sempre fala, né? Quando nós estamos orando de forma coletiva, a gente sente algo diferente, né? Verdade. Então, assim, a igreja, ela precisa orar. A casa do Senhor, a igreja do Senhor, ela será chamada de quê? De casa de oração. E aqui, irmãos, essa real situação, a igreja, ela está vivendo uma dificuldade, lutas, perseguições, problemas, né? Pessoas se levantaram contra a igreja. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. A nossa igreja ainda, ela será uma igreja muito perseguida. Verdade. Uma igreja que vai estar ali na mídia, né? Vão abrir o Jornal Nacional ali, as pessoas vão falar com a nossa igreja. Só que não irão falar coisas boas da igreja, né? Não irão falar coisas boas da igreja. Hoje, nós ouvimos muitas coisas boas da igreja, né? Teve aquele desabamento ali de água lá em Teresópolis, né? Que a igreja estava lá com a ADRA, né? Fazendo aquele trabalho maravilhoso, deu até no Jornal Nacional. Só que, quando aquilo que a irmã White escreveu, que vai acontecer dentro do decreto dominical, e como a igreja ela vai se posicionar, a igreja são cada um de nós, haverá uma grande o quê? Perseguição. Então nós temos que nós temos que estar, aliás, preparados para essa perseguição. A preparação começa quando? Hoje. Agora, igreja. Amém. Nós estamos tendo a oportunidade de ter nossas igrejas abertas. Correto? Eu estava até falando aqui na oração, conversando com a minha sogra no domingo passado. Ela estava bem tranquila, falando que tinha um mês que ela não ia mais à igreja. Como é que pode isso, irmãos? Algumas pessoas estão com essa mentalidade de não estar na igreja, de não congregar mais, porque fazem da sua casa agora o quê? Uma igreja. Isso está fora do contexto, completamente fora do contexto.
Alegrei-me, quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. O apóstolo Paulo traz uma orientação que nós temos que, no final dos tempos, as coisas começarem a acontecer, nós temos que congregar. Então nós temos que congregar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E fizeram o que agora, sendo batizados pelo Espírito Santo? Com intrepidez. Saíram para pregar o Evangelho, com intrepidez, e anunciavam o quê? A palavra do Senhor. Amém. E tinha resultado, igreja? Muitos resultados. Hoje a igreja tem feito o trabalho missionário? Tem. Mas Deus deseja muito mais para cada um de nós. Verdade. Tivemos aí um final de semana aqui na igreja, lá em Marechal ainda não aconteceu, mas nós tivemos aqui em Bento Ribeiro já um treinamento, não é isso? Eu sei que o treinamento foi uma bênção, eu vi lá, foi postado lá, foi o treinamento. E, irmãos, temos que colocar em prática. De uma forma individual, de uma forma coletiva. Aquilo que foi orientado precisa colocar em prática. Porque não adianta só você estar orando. Deus ele quer também ver o quê? Uma ação. Não adianta. A mamãe fala que aqueles que só vivem só orando vão o quê? Vão se perder. Então temos que ter a oração e o quê? A ação. Foi o que aconteceu aqui. Então todos ficaram cheios do poder do Espírito Santo e pregaram o Evangelho. Amém. Tendo dito essas palavras aqui, que nós sempre os abrimos com essa ressalva, nós vamos direto para o livro. Revivamento verdadeiro, conversões falsas ou verdadeiras. E aí? Na semana passada, eu falei, né? Será que a nossa conversão, a sua conversão, né? Foi falsa ou verdadeira? E todo mundo falou que, claro que foi verdadeira. Claro, nem por isso, irmão. Claro que foi verdadeira. Mas existe também conversões o quê? Falsas. Que não vem da obra do Espírito Santo. E nós vamos ver um pouquinho nessa página. A página que nós estaremos estudando, deixa eu ver que eu não coloquei ali, mas a página é a página 15. Não, a página é a página 16 e 17. Ok? Então vamos lá. Revivamento verdadeiro. Eu vou colocar algumas passagens a mais do Espírito de Profecia, tá bom? Porque eu achei muito interessante algumas colocações que a irmã fala sobre esse contexto aqui. Então vamos lá. Manuscritos, lançamento, volume número 8, página 346. Olha só o que ela diz. Aproximamos-nos do fim da história terrestre. E Satanás está o quê? Trabalhando como nunca antes. Olha aí, igreja. Ele está procurando atuar como dirigente no mundo o quê? Cristão. E tem conseguido? Muito, irmãos. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando suas perversidades sob o disfarce do cristianismo. Uma vez eu estava visitando uma jovem e ela falou assim, eu até comentei isso uma vez aqui na igreja, eu não gostei daquilo que você pregou, irmão Alex. Uma jovem. Falei, mas o que eu preguei estava fora do contexto daquilo que a Bíblia orienta? Não. Mas assim, eu não gostei. E porque eu quero fazer as coisas que dão na minha cabeça. Na concepção dela, ela falando isso. E eu falei assim, eu não posso pregar o Evangelho daquilo que você entende que tem que ser para você. O Evangelho, quando é pregado, ele é pregado à luz da palavra do Senhor, através daquilo que o Espírito Santo nos orienta. Então, claramente, nós hoje estamos vendo um cristianismo. Hoje as pessoas, elas escolhem. Eu já falei isso aqui na igreja. Hoje, as pessoas escolhem como estar numa igreja. Eu quero uma igreja que pula. Eu quero uma igreja que dança. Eu quero uma igreja como se diz, que só tem o emocional. Eu estava passando por uma igreja essa semana e aquilo me chamou a atenção. Eu não sei quantos já viram isso. Agora as igrejas são pintadas de preto. Já viram isso? E as luzes azul. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo ali? Então, assim, foi por aqui, por Bento Ribeiro e Marechal, não sei onde exatamente, mas assim, a igreja toda escura e cheia. Eu não sei o que está acontecendo ali, eu não sei que tipo de mensagem eles estão trazendo ali, mas aqui diz bem claro, né? Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão. Ah, mas irmão Alex, talvez isso não aconteça conosco, né? Sim, irmãos, se a gente não vigiar, isso pode acontecer com você. Deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando suas perversidades sob o disfarce do cristianismo.
E hoje nós temos um culto chamado culto coach, né? É aquele culto emocional, não é isso? Que vai falando aquilo e você vai ali se emocionando, você chora. E é uma plateia grande, né? Cheia de gente ali ouvindo. Eu sempre digo que esse tipo de mensagem é algodão doce. Na hora que você coloca na boca, você sente o sabor. Mas depois, acaba. Então, irmãos, voltando aqui para o livro, falso revivamento, quais as diferenças? Irmão White, ela diz assim, muitos dos despertamentos dos tempos modernos têm, no entanto, apresentado notáveis contrastes com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos se seguiram aos labores dos servos de quem? De Deus. Então há uma diferença muito grande daquilo que está sendo apresentado hoje em muitas denominações para aquilo que foi apresentado na igreja primitiva. Há um contraste, há uma mudança hoje. Nós vemos aqui em Atos 4:31 que a igreja estava o que orando? Para quê? Para levar o evangelho. Para quem? Para as pessoas, para salvar pessoas. E hoje em dia, irmãos, parece que as pessoas não se importam tanto com as outras, né? A gente muitas das vezes faz até uma oração egoísta, né? Só se preocupando conosco mesmo, não é isso? A oração sempre é voltada para nós. Eu não estou dizendo que isso é errado, você orar por você. Mas às vezes você só investe tempo o quê? Em orações o quê? Para você mesmo. Seus problemas físicos, seu problema financeiro, seu isso. E você esquece de interceder pelas pessoas. Não é isso que Deus ele quer. A maior preocupação, se você ler aqui, todo esse contexto aqui de Atos dos Apóstolos, as pessoas estavam o quê? Recebendo o poder do Espírito Santo e pregando o Evangelho, salvando almas. Amém. Não se preocupando só com os seus problemas, irmãos. Porque esperar os problemas passarem para que você possa pregar o Evangelho com autoridade, isso é impossível, irmãos. Nós teremos um problema. E daqui para frente as coisas vão tornar mais difíceis, irmão. Não fique pensando que está sendo fácil. Não está sendo fácil. Pergunta para o pastor depois se está sendo fácil administrar hoje igrejas. Como é que estão as pessoas hoje, né, pastor? Como é que estão as pessoas hoje? Como é que comporta-se as pessoas hoje, os membros hoje da igreja? Não está sendo fácil, irmãos. Então as pessoas, elas precisam buscar o Espírito Santo e entender que Deus ele deseja derramar o Espírito Santo dele para que a nossa atitude venha a ser comparada àquilo que a igreja primitiva o quê? Realizava. E aqui continua. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos professos confessam e há larga influência às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar o quê? A crença de que houve o quê? Um aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. Olha aí. A luz que chameja por algum tempo, logo que fenece, deixando as trevas mais densas do que antes. Logo que começa essa manifestação, logo que se acaba. É instantâneo, né? É igual aquele balão japonês que quando criança eu soltava, né? Vocês quando soltaram isso? Se eu soltava aquele balãozinho japonês, ele subia rápido. E acontecia o que depois? Caía rápido. Então, essas manifestações que dizem que são batismo do Espírito Santo, né? Que é um mover do Espírito Santo, na verdade, irmãos, não são nada do mover do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo, o seu Espírito Santo toma conta do nosso coração, a gente não vai, irmãos, hoje está pegando fogo e amanhã está o quê? Morno. É uma contínua, um crescimento. E aqui diz, grande conflito, página 588. Como os espíritos professarão fé nas Escrituras Sagradas, esses espíritos aqui, irmãos, são anjos caídos, né? Como os espíritos professarão fé nas Escrituras Sagradas e a demonstração respeito pelas instituições da igreja. Sua obra será aceita como o quê? Manifestação do poder divino. Não é assim que tem acontecido hoje? Hoje está todo mundo dizendo que é conhecedor da Bíblia, que está dando curso. Você já viu na internet hoje? Todo mundo dando curso bíblico. Todo mundo dando curso bíblico. Você quer conhecer a Bíblia? Mas que tipo de orientações eles estão trazendo? Então aqui diz claramente que os espíritos professarão fé aonde? Nas Escrituras Sagradas.
Que coisa, né? Mas é tudo uma mentira, irmão, tudo um engano. Avivamentos populares são muitas das vezes promovidos por meio de apelos e imaginação, incitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos dessa maneira têm pouco que desejo de ouvir a verdade bíblica e pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos, movidos por meio de apelos e imaginação. Falar aquilo que você quer o quê? Ouvir. É fácil falar aquilo que você quer ouvir. Só isso não vem de Deus. Jesus Cristo, né, no seu ministério, ele falou coisas, né? E muitas que as pessoas não queriam o quê? Mas que eram o quê? Verdade. Nós temos que falar a verdade, do que doer. Do que doer. Hoje em dia as pessoas estão com medo de falar a verdade. Hoje em dia as pessoas estão com medo de falar aí fora a verdade. Nós temos a verdade, sim ou não? Sim. Deus nos confiou a verdade. Deus confiou a autoridade para essa o quê? Igreja. E nós fazemos parte do quê? Dessa igreja. Mas muitas das vezes nós estamos o quê? Tímidos para pregar o quê? A palavra. Tímidos para pregar a palavra. Nós não podemos só, irmãos, estar envolvidos em meio a treinamentos que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Mas a prática. Onde está a prática? Porque enquanto a gente estiver de braços cruzados sem fazer nada, Satanás ele não está de braços cruzados sem fazer nada. Ele está investindo o quê? Pesado. A cada esquina tem o quê? Uma igreja. É ou não é? E essas igrejas não estão o quê? Vazias. Tem pessoas lá. Alex, eu assisti, baseado nisso que você falou, né, um debate com o Leandro Quadros, né? E lá foi perguntado se não guardar o sábado era pecado. Qual foi a resposta dele para não querer desagradar as pessoas, né? O que ele falou? E aí quando perguntou para um pastor presbiteriano que estava debatendo com ele se não guardar o domingo era pecado, ele falou que era. Aí ele mudou de ideia. Eu falei, Senhor... Pecado não é transgressão da lei? Tem convicção, falar e acabou. Pecado é transgressão da lei. Se eu estou transgredindo a lei, se ele falasse assim, se eu não guardar o sábado, eu corro risco de ir para o céu. O sábado, ele não é, vamos dizer assim, uma ponte, algo que te leva para o céu. Se eu guardar o sábado, eu estou salvo. Não é isso. Lembra? Salvo mediante a Cristo Jesus. Uma vez salvo por Cristo Jesus, você se torna filho o quê? Obediente. Agora, o quebramento da lei, você quebrar a lei é transgressão, é pecado. Você transgredir a lei. Honrar pai e mãe é pecado? Desonrar pai e mãe é pecado? Sim. Sim. Se você desonra seu pai e sua mãe, é o quê? É pecado. Matar, adulterar, é pecado. Ou não é pecado isso? Pecado, a Bíblia diz que é transgressão da lei. Nós não podemos ser tímidos com relação ao que falar a verdade. Chamar o pecado pelo nome. Né? Com amor, com carinho, mas chamar o pecado pelo nome. E aqui diz, a menos que o culto assuma algo de caráter sensacional para essas pessoas, olha só que coisa interessante. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração, não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras evidências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas o quê? A sério. As pessoas hoje, irmãos, elas estão pagando até caro para ouvir a mensagem do Senhor. Tem pessoas que pagam para ouvir, mas pagam para ouvir aquilo que ela deseja. A Bíblia, ela também te repreende. Ela também te disciplina. Sim ou não? Sim. Sim. A Bíblia te repreende. Ela tem palavras ali que confortam o seu coração? Tem. Mas não é só palavra que conforta o coração. Ela também te repreende. E hoje em dia, né? No século XXI que nós estamos vivendo, quando nós vamos repreender no amor, tem que ser no amor, né? E quando você vai repreender, falar com a pessoa no amor, irmãos, misericórdia. Misericórdia. Porque as pessoas hoje, irmãos, mesmo dentro das nossas igrejas,
elas estão muito milindradas. Você não pode chamar a atenção de um irmão em Cristo, em particular, que as pessoas ficam o quê? Tem um pensamento ao contrário. Não querem ouvir. Não querem ouvir que estão erradas. Uma vez o irmão lá de Marechal, ele não se encontra mais em Marechal, eu conversei com ele, um ótimo irmão. Ele estava, eu passei de ônibus, aí eu encontrei ele, não ali no jogo de carteado, mas uma cadeira assim, e do lado dele tinha um pessoal ali jogando ali. Aí eu falei assim, ele não está jogando, é claro. Aí os irmãos me procuraram, Alex, o irmão está... Calma aí, não, ele não está jogando. Ele só está ali perto porque ele já me falou que é o quê? Amigo daquelas pessoas. Então eu chamei ele no particular e falei, irmão, evita ficar aqui perto. Por mais que você não jogue, mas saia da aparência do mal. Você é um cristão, você tem que testemunhar. E ali vão falar palavras que você não vai gostar de ouvir. E eu dei um conselho para ele, ele aceitou uma boa. Amém. E nunca mais ficou ali. Então tem pessoas que vão ouvir aquilo que você tem para orientar e vão colocar em prática. Amém. Mas tem pessoas também que vão avançar em cima de você. Na real conjuntura hoje que nós estamos vivendo, infelizmente isso está acontecendo. Não é só as pessoas lá fora tentando ouvir as coisas que aprazem o seu coração, mas aqui dentro também. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas o quê? A sério. Não são. E aqui diz, os santos precisam alcançar, isso aqui eu achei muito interessante, né? Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente. Qual é a verdade presente hoje, igreja? Pregar as três mensagens. As três mensagens angélicas, a qual serão obrigados a sustentar pelas escrituras. Pelas escrituras. Você tem que estudar a palavra do Senhor. Você tem que investir tempo para que você possa entender com aquilo que está sendo falado é verdade ou não. Você tem que conhecer. O que o irmão Alex está pregando aqui em cima tem coerência? É bíblico? Tem que saber disso. Os bereanos fizeram isso com o apóstolo Paulo. Porque podem ser pregado mensagem, e isso infelizmente acontece, de pessoas pregarem a mensagem, às vezes dentro das nossas igrejas, que a pessoa entende como uma coisa coerente, uma coisa certa. Porque uma vez, em nossa igreja, pregaram que o Espírito Santo era um agente do Senhor. Não era uma pessoa, mas era uma força. Irmãos, metade da igreja de Marechal, na época eu era jovem, metade da igreja aceitou isso. Tem um irmão lá, chamado Agnus Dei, e todo mundo conhece essa história, que fez a limpa. Tirou pessoas hoje. Tirou pessoas daquela época, aliás. E tirou muitos líderes. E ele ia, sabe o que ele fazia? Sabe qual era a obra dele? E em cada família, ele fazia aquela visita, chamada visita pastoral. E eu não me lembro que ele foi lá na casa, eu namorava na minha esposa na época, ele foi lá. E ali tentou convencê-los. Ficaram meio em dúvida, mas não conseguiram. Mas em outras pessoas, conseguiram, irmão. Muitas pessoas se afastaram, né? Muitas pessoas. Você lembram aqui da Valéria, da Conceição, que hoje voltaram ali, a Conceição está na igreja de Madureira, mas na época foi tudo levado. O Walter, que hoje está na igreja também, muitas pessoas foram levadas por uma mentira, só que ele abordou de uma forma diferente e convencia as pessoas que o Espírito Santo não era uma pessoa. Nós temos que ter muito cuidado, igreja. Membro de igreja, líder de igreja. Alex, hoje está dizendo que não precisa mais congregar, né? Só pode ir em casa. Outra também é outra heresia, né? E nós, os desagrejados, né? Estão com o nome da igreja, mas não querem fazer parte da igreja. Isso é outra heresia. Virou uma moda depois da pandemia. Isso não é verdade, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Não é isso que nós estamos pregando. As nossas igrejas estão abertas. Amém. E nós temos que fazer parte da nossa igreja. E aqui continua. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu. As pessoas, elas vão falar isso. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o quê? O testemunho das Escrituras. Mas o povo de Deus não será o quê? Desencaminhado. Desencaminhado. Amém? Amém. O povo de Deus é aquele que ora, Para isso tem aquele que lê, aquele que busca, aquele que prega o Evangelho,
aquele que está envolvido em uma obra. Nós estamos em campo de batalha. Amém. E no campo de batalha, você vai guerrear. Sim ou não? Sim. A guerra real. Né? Aqui, nós apresentamos, orientamos, é como se fosse um treinamento mesmo. Mas lá fora é real. Se você brincar de ser cristão, se você não investir tempo para fazer a vontade de Deus, porque hoje em dia o tempo está muito corrido, né? Eu converso com algumas pessoas, né? Teve até uma pessoa que nós estamos ali nos aproximando dessa família, e eu falei para essa pessoa que ela é professora também, é professor também. Eu falei, mas quando você vai ter tempo para Deus? Você está dizendo para mim que o teu tempo é muito ocupado com tudo. Mas quando você vai ter tempo para Deus? O que é mais importante, você está deixando em segundo planos. Ele ficou assim pensando, não me respondeu, ficou só pensando. Irmãos, o nosso tempo realmente é muito corrido, mas temos que dar tempo, e muito tempo de qualidade para o Senhor. Amém. E aqui diz, essas pessoas também, elas vão operar o quê? Milagres, um falso revivamento, uma falsa reforma. E muitas pessoas, irmãos, né? Muitas pessoas, elas vão até dizer que enquanto estavam, eu estou dizendo isso porque já tem pessoas falando isso, enquanto estavam em nossas igrejas, não aconteceu nada, mas só foram sair e conhecer outras denominações, né? Que ali as coisas começaram a acontecer. Cuidado com isso. Isso é um velho engano. Então isso é um falso revivamento. E aqui diz, para toda pessoa verdadeiramente convertida, a relação com Deus e com as coisas eternas será grande objetivo da vida. Amém. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor, o quê? O que vai acontecer antes dos juízos caírem sobre a terra? Tal o quê? Avivamento da primitiva piedade, como não for o quê? Testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus será derramado sobre quem? Sobre os seus filhos. Forte isso, não? Amém. Temos que estar preparados para isso. Ou é de qualquer maneira que Deus está confiando? Não é de qualquer maneira. Deus, ele sabe o nosso limite, irmãos. A gente não prega aqui que você tem que ser santo, sem pecado. Isso não existe, seria heresia. Hoje eu estava falando isso com a minha vizinha, né? Porque ela já frequentou outras igrejas e ela conhece pessoas que falam desse poder mirabolante, que faz cura, que faz revelações. Ela falou que ela não acredita, né? Aí eu estava falando um pouco, conversando com ela a respeito que a gente tem que tomar muito cuidado. Em todos os sentidos, né? Sim. Até mesmo quando alguém diz algo que aconteceu, porque eu falei para ela, Satanás, ele sabe tudo que já aconteceu no nosso dia, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Depois ela falou assim, a gente conversando lá, ela falou que ontem à noite, na madrugada, quando ela estava começando a dormir, ela foi despertada por um desejo de orar. E ela se levantou e foi orar. E conversou muito com Deus. Amém. Aí eu falei para ela, eu quero que você saiba que isso é uma maneira de Deus falar com a Sim. gente. Isso sim é Deus falando com a gente. Nós temos que ter muito cuidado. E tem pessoas na igreja, lá na igreja que eu frequento, que estão orando por você. Amém. Por você, pela sua casa, pela sua família. Amém. Então, com certeza, eu falei para ela, o Espírito Santo preparando o seu coração para você ouvir o toque de Deus chamado. Nós estamos vivendo, irmã, uma guerra muito intensa, né? Uma vez o Rodrigo Silva, uma mensagem, ele fala assim, que se Deus tirasse a vida dos nossos olhos durante, eu não sei quantos ouviram essa mensagem, né? Tirasse a vida dos nossos olhos por alguns segundos, nós viríamos uma guerra tremenda. É claro que Deus, ele não vai permitir isso para que você não venha, ou as pessoas não venham buscar o Senhor com medo. Mas ele falou no contexto de uma guerra. E nós estamos vivendo uma guerra terrível, né? É uma guerra terrível. É pior do que essas favelas cheias de traficantes e bandidos. É pior. E nós temos que buscar o Senhor, como a irmã falou. Buscar o Senhor, conversar com Ele, ser orientado por Ele. E nós temos, irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que tem de material, de orientação para que você possa estudar,
se fortalecer, orar. Irmãos, a igreja adventista, assim, a lição da escola sabatina em si, foram outros materiais, as 10 horas com Deus, tem muito material para que você possa se capacitar, se preparar, orar, tem todo o material. Na verdade, com tudo isso que nós temos, nós deveríamos já estar fazendo uma grande diferença no mundo aí fora, gente. Então, o que falta para a nossa vida é entrega, é viver uma vida de consagração com o Senhor. E aqui diz: haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não foram testemunhados desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus será derramado sobre os seus filhos. Amém. E nós sabemos que na época, né, da igreja primitiva, os milagres que ali eram realizados, as pregações que eram ali feitas, e muitas pessoas, o quê? Mensagens ali, pregações ali proferidas, pessoas, dezenas de pessoas, né, eram o quê? Convertidas. Amém. E aqui continua. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas. Aqui não está falando das nossas igrejas, mas dessas igrejas que estão aí fora, estão pregando o evangelho, que na verdade é um evangelho morto. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor de Deus e a sua palavra. Olha que coisa interessante. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar o povo, né, um povo para a segunda vinda do Senhor. Muitas pessoas, já está acontecendo isso. Isso já está acontecendo, irmãos. Eu tive a alegria, antes da pandemia, né, foi em 2019, eu tive a alegria de dar estudo bíblico para uma pastora. Ela se batizou em tudo, ela é membro da nossa igreja, ela tem um problema, ela é cadeirante, né? Não é só cadeirante, ela tem um problema muito sério, né? Mexe um pouco o braço, mas do pescoço para baixo ela tem dificuldade realmente. Mas ela era pastora dessa igreja. E eu tive o privilégio de estudar com ela, de apresentar as verdades bíblicas, irmãos. E ela aceitou a verdade absoluta, né? Porque o que se prega aí fora não é verdade absoluta. É verdade mesclada o quê? Com mentira. Isso não é verdade absoluta. A verdade absoluta é o que a Bíblia apresenta, para que possamos pregar ali a palavra do Senhor. Então ali ela teve o contato com a verdade absoluta que a nossa igreja tem. E tomou a posição de servir ao Senhor como ele deve ser servido. Então muitas pessoas vão vir em nome de Cristo Jesus. Muitos pastores também, que antes eram de X congregações, hoje em dia fazem parte do quê? Da nossa igreja. Amém. Isso aqui já está acontecendo. Tudo que é estranho será exaltado nessa época, né? Haverá gritos com tambores, isso nos templos, músicas, danças. O sentido dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se poderá confiar neles quanto a decisão retas. Olha aí. As forças dos agentes satânicas misturam-se com alarido e barulho para provocar o carnaval. E isso é chamado de quê? De ação do Espírito Santo. Irmãos, isso pode ser qualquer outra coisa. Menos o quê? Ação do Espírito Santo. Muito. Mas temos aí então o carnaval gospel. Isso já tem, né? O carnaval gospel. Nada a ver de carnaval, irmãos. Aonde as igrejas têm lá o seu tamborim, o seu batuque, né? E bota ali numa quadra. Quem fez isso foi Sérgio Malafaia esse carnaval. Ele tem uma quadra lá, reuniu lá os pastores lá e o samba enredo acontecendo. Só que cantavam músicas de louvores na concepção deles para Deus. Não tem nada a ver com Deus isso. Não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo. Tem nada a ver. Então tudo isso é estranho. E haverá gritos, tambores. Irmãos, o nosso culto é um culto o quê? Racional. Eu sempre até falo para o Marcelo, né? Tome sempre cuidado com quem você vai chamar aqui para pregar, né? Para que você não venha chamar pessoas que venham falar coisas que não tem nada a ver, porque também, infelizmente, isso acontece em nossas igrejas. De chamar pessoas completamente descompensadas, irmãos.
Nós tivemos casos assim em nossas igrejas, lá em Marechal, de pessoas que até sapatearam aquilo no púlpito. E aquilo não foi bom, imitando um homem lá, pregando, imitando mulher, e sapateando no púlpito, e rodando. Eu falei, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Eu estou dizendo que você vai falar uma coisa que não venha a ser engraçada, não é isso. Eu estou dizendo de fazer algo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado com isso. De selecionar pessoas que vão cantar também, que vão pregar, porque, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que pensam que estão vivendo uma vida diariamente com o Espírito Santo e trazem esse tipo, né, de ação do Espírito Santo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, para dentro da igreja. Estamos terminando já. O inimigo deseja criar dificuldades para essa obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo o quê? Uma contrafação nas igrejas, que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi o quê? Derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. É uma grande mentira. A contrafação está aí. Irmãos, nós não podemos ser cristãos superficiais. Superficiais, a gente vai ser o quê? Enveredado. Terminando agora, muitos exultarão de que Deus esteja operando o quê? Maravilhosamente por elas. Quando a obra é tudo, quando a obra é de todos outro espírito. É de outro espírito, na verdade. Sob o disfarce o quê? Religioso. Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo o quê? Cristão. É o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, essas manifestações de um falso regulamento já estão acontecendo. Numa velocidade o quê? Máxima. Alex, fiquei admirado no culto, a pessoa rodopiando igual um peão. Eu falei, Senhor. E eram várias pessoas. Eu falei... Isso não tem nada a ver com o mover do Espírito Santo, irmãos. Eu não digo nem falar em línguas, porque você sabe, como adventista, que isso não procede do Senhor. Nessas denominações aí fora, eles podem até trabalhar dessa forma. Aqui é com mais sutileza. Que Deus possa abençoar você. Amém. Nesta noite. Estamos só começando o capítulo número 2, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que você tenha a noite de paz. Amém. Busca o Senhor. Ele está à nossa disposição para ouvir as suas queixas. Você pode se queixar a Ele, conversar com Ele, abrir o seu coração. Amém. E Ele vai te responder. Ele te ama. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos. Lembrando aqui, igreja, não esquecendo de orar pelo Enzo, filho da nossa irmã aqui, Fabiane. Está passando por lutas, né? A gente já foi lá visitá-la. A gente sabe ali, né, Marcelo, que ali é uma guerra espiritual muito grande. Tudo ali, né? É uma guerra espiritual muito grande. Sentimentos de muita tristeza, de mágoa do que aconteceu no passado. Existem pessoas que é presa no passado, vive no passado. A gente tem que orar muito por essa família, não somente pelo Enzo, mas toda a família ali da Fabiana, o Tiagão, tá bom? Amém. Não esqueça nas suas orações de interceder por eles, tá bom? Amém. Vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Nós estamos numa reta final, Senhor. Verdade. Vários avivamentos que se dizem ser avivamentos já estão acontecendo, Pai, por aí afora. Tenha compaixão, Senhor. E muitas pessoas, Pai, infelizmente, estão sendo enganadas. Muitos virão de lá de fora e tomarão parte aqui conosco, Senhor. Mas, infelizmente, também muitos que estão aqui sairão e serão enveredados para essas igrejas, Pai. Digo isso porque conheço já pessoas que estão vivendo assim. Mas oro para que essas pessoas possam voltar para o seu aprisco, Senhor. Amém, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Por favor. E aqueles hoje que estão nas suas casas, que não querem mais congregar, estão com o nome aqui, no registro aqui da igreja, com o nome, mas não colocam mais o pé aqui na igreja. Ó Senhor, oramos por essas pessoas também em nome de Jesus Cristo. Amém. Para que eles possam vir para os teus braços de amor. Assim seja. Como igreja, oramos também neste momento pelo Enzo, filho da Fabiane, que está com problema.
está internada no Hospital Carlos Chagas, Pai. Ela que tem vindo aqui às quarta-feiras, aos sábados, Pai. Já falou para o Marcelo, para mim, que tem um desejo, quer se rebatizar, Senhor. Amém. A primeira visita que nós fizemos para ela, ela falou, eu quero me rebatizar. Amém, E Senhor. um bombardeio de problemas está ali agora Verdade. na sua vida, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia dela, do Tiagão também, Por favor. em nome de Jesus. Vindo aqui para a igreja, Pai, somará demais aqui, para a obra aqui que a igreja deseja, os aventureiros, os bravadores. Verdade. São pessoas que já foram isso, Senhor. Verdade. Já foram aventureiros, já foram de bravadores, já foram líderes jovens, Pai. Seja com esse casal em nome de Jesus. Por favor, Pai Agora, querido. Senhor, estamos voltando para a nossa casa. Estamos na companhia dos seus santos anjos. Que possamos chegar em paz, Senhor. Assim Pois não seja. me pedindo, agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor.